Olá pessoal, boa noite. A gente está aqui no nosso último encontro do nosso projeto de ensino de LaTeX para produção e pesquisa científica. Eu sou o professor Mário. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre criar apresentações eletrônicas. Existe um pacote específico do LaTeX para poder fazer isso. E quem vai dar aula hoje será a Letícia. Então a palavra está com você, Letícia. Boa aula. Obrigada. Boa noite, gente. Hoje eu vou, como o Mário falou, vou ensinar para vocês como fazer slides no LaTeX. Das aulas que a gente teve até agora no curso, essa vai ser a que vocês vão poder usar assim mais agora, né? No período do curso que vocês estão, porque os professores passam muitas apresentações e eles dão mais ponto para a gente, tipo, eles olham com olhares mais... Fica mais felizes quando a gente faz slides com o LaTeX, né? Principalmente o João. Já garantindo um ponto aí para vocês, né? Vou começar aqui explicando para vocês meio que para a gente falar pro Overleaf, né, pro LaTeX, que a gente está trabalhando com slides, a gente tem que chamar a biblioteca BIM. E aqui eu estou usando o tema Copenhague. Existem vários temas, eu vou até disponibilizar vou disponibilizar aqui no chat para vocês um link de uma página que tem vários... vocês não conseguem ver, né, que eu estou transmitindo só uma tela, mas depois vocês dão uma olhada, tipo, de curiosidade, se vocês quiserem ver mais estilos de slide. O meu aqui tá dando erro porque a gente não fez nada ainda, né? Então, à medida que a gente for fazendo, ele vai sair esse aqui. Vamos começar pela capa, né? Vamos colocar um título. Curso de Minas. Vou colocar o autor. Opa. Vou colocar a data. Tem duas maneiras de colocar a data. A gente pode colocar manual, tipo o 7 de julho, ou a gente pode fazer de uma outra forma, que eu acho melhor. Que é assim, que ele vai puxar automaticamente a data no seu sistema operacional, né? Tirar esses tantos de linha aqui. Vamos puxar agora aqui, ó, ele vai fazer a nossa primeira capa. Ele vai puxar automaticamente a primeira capa do slide. Essa capa tá assim porque eu escolhi esse tema, né? Mas tem vários outros temas que mudam o estilo, que vocês podem procurar melhor depois. O sumário aqui também, ele faz automaticamente pra gente, que isso é ótimo também, que a gente não precisa ter que ficar adicionando, ele faz automático. Então, todas as páginas que a gente for fazer do documento, a gente precisa abrir um frame. Toda página de slide, a gente vai abrir um frame para conseguir... para ele aparecer na tela, né? Fazer a nossa página aparecer na tela, a gente precisa colocar o nosso conteúdo dentro de um frame. Aqui, esse comandinho é só para fazer o sumário aparecer automaticamente. Agora, a gente vai começar a conseguir visualizar o nosso documento, nosso slide, né? Porque aqui a gente precisa fazer essas configurações iniciais, aí agora sim a gente
vai para a parte de começar a desenvolver o slide. Vamos abrir uma sessão e toda vez que a gente abrir uma sessão, o LaTeX, ele vai, por causa dessa linha, ele vai ser inteligente e vai pegar automaticamente para a gente vai mostrar. Então, vamos colocar essa primeira página como introdução. Aí, como eu disse, precisamos toda vez abrir um frame com um título. Vou repetir a introdução. Aí aqui eu vou colocar uns itens para não ficar a tela vazia. Ó, agora quando eu recompilar aqui, a gente vai conseguir visualizar melhor o nosso slide. Ó, ele já puxou automaticamente o sumário, né, que é a nossa introdução. E aqui a gente colocou alguns itens. Eu não vou entrar muito a fundo, né, explicar muito bem, porque nas aulas passadas já foram faladas sobre isso, né. Mas a gente pode fazer uns estilos aqui para deixar interessante, né. Por exemplo, a gente pode mudar, colocar um A, se a gente quiser, ou número, né? Tem 3 formas de fazer. Mas eu não vou entrar muito bem nesses detalhes. A gente pode colocar uma figura também. Eu vou entender que vocês já sabem fazer essa parte, né? Aqui eu vou colocar um caixa. Ó, aqui já vai começar a ficar mais bonito o nosso slide, né? Olha só que coisa linda. Aqui a gente tem a imagem do Atlético sendo campeão em 2013, Libertadores. Lindo. Né? A imagem mais linda que vocês viram hoje. A segunda, porque vai ter uma outra mais bonita. Aqui, vamos agora para o enumerate com pausa. Que é uma coisa bem interessante também que a gente pode fazer. Ele tá dando aí link que eu não fechei. Meu Deus. Ah, tá. Deixa eu fazer a sessão primeiro. 7, são 2. Agora sim, vamos abrir o frame. Aqui, vamos repetir aqui novamente. Só para colocar o título da página, né? E aqui vamos fazer um enumerate. Aqui eu vou listar para vocês os melhores times do mundo. Primeiro, obviamente, todo mundo sabe qual é, né? Atlético Mineiro. O segundo, todo mundo sabe qual é também, né? Que é o Galo. O terceiro, acho que todo mundo vai saber também, que é o Galo na Massa. Vamos ver como é que fica. Olha aqui. Olha aqui, dá pra você ver a diferença, né? Quando você faz com itens tais e quando você faz com enumerate. Fica a bolinha diferente. A gente pode fazer uma utilização também interessante, que é essa. Ela é um pouquinho chata de escrever, mas é legal de fazer também. Olha, que interessante. Ela... Vamos esperar aqui compilar. Ela dá um destaque para o item que você está falando, que você vai falar no momento, né? Por exemplo, aqui, vamos falar do primeiro time. Aí,
Tá vendo? Ele vai aparecendo na medida que você vai passando o slide. Aqui, por exemplo, na teoria são 3 páginas, né? Mas quando você for passar, ele vai contar só como uma página. Então, por exemplo, aqui é a página 1, então essa é a página 2, essa é a página 2, essa também é a página 2. É como se fosse uma página só que dando espaços, né? Uma coisa legal também que eu acho interessante é esse transparente. Para que, tipo, se você quiser, quando você estiver nessa página, você quiser também que apareça os tópicos futuros, você pode colocar essa estilização aqui para ele aparecer, ó. Ele só fica meio que transparente. E aí, ó, à medida que você for passando, eles vão aparecendo. Eu acho bem legal fazer dessa forma também. E aqui tem infinitas coisas que a gente pode utilizar, são várias coisas. Eu vou focar na mais interessante para vocês. Por exemplo, se a gente quisesse colocar aqui também, dava para fazer, deixa eu fazer aqui porque é melhor, ficar mais organizado. Dava para colocar um subtítulo, por exemplo, frame subtítulo. Por exemplo, ó, ele vai aparecer aqui embaixo, dentro de todas as páginas, no subtítulo. Eu vou tirar aqui, mas eu vou deixar para vocês verem, né? Aqui eu estou fazendo o documento do zero com vocês, mas lá no Moodle, o documento que o professor Mário disponibilizou, ele está mais completo, está com mais comentários. Lá tem alguns links também para vocês acessarem outras formas de estilização para quando vocês forem buscar mais recursos, né? Vou ensinar vocês agora como fazer uma tela dividida, que também é bem interessante. Vamos fazer primeiro a nossa section para que apareça no sumário. Vou compilar aqui para vocês verem. À medida que a gente for fazendo, ele vai acrescentando. Como eu não fiz a página, ele não vai criar. Eu tenho que abrir o Begin Frame primeiro. O clássico dos clássicos. Aqui dentro, a gente vai abrir 2 colunas. É tipo a mesma ideia para criar tabelas. É quase a mesma ideia. Vamos colocar primeiro uma imagem na coluna da esquerda. Vou colocar aqui para ficar melhor para entender. Coluna da imagem. Ou coluna da esquerda. Precisamos do comando coluna para a gente conseguir formatar da maneira que a gente quiser. Tamanho. Text white. Colocar a imagem de gráficos. Eu já tô com as imagens aqui, tá? Por isso que ele já aparece para mim já como sugestão. Coluna do texto. Por exemplo, se eu recompilar aqui, ó, e ter colocado só a imagem, ele vai dar um erro. Então, você precisa das 2 colunas. Vamos continuar aqui. Copiar o mesmo. Só que esse, como é texto, vou dar um espaço um pouco maior. Deixar o texto pequeno para não ficar muito grande. E aqui eu posso escrever o texto que eu quiser. Deixa eu fazer uma legenda para a imagem. Uma é apesar de
Agora, vou recompilar. E deixa eu ver o que ele deu de erro aqui. Begin frame, a gente abriu o frame e fechou. Begin column. Ah tá, esqueci um S aqui, é columns. O overleaf, ele é meio chatinho por isso, porque você tem que escrever tudo direitinho, todos os detalhes ele importa, porque senão ele reclama. Olha aí, aqui a gente conseguiu fazer a nossa imagem com 2 colunas. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Porque aqui parou pra mim. Ainda tá aparecendo? Ah, tá. E aqui voltou pra mim agora. A gente consegue fazer em 2 colunas. Uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui, por exemplo, se eu colocasse mais isso. Legal. E aí eu quisesse colocar uma nota de rodapé aqui, é só eu colocar esse comando, footnote, e dentro dele colocar o que eu quero no rodapé. Por exemplo, clássico CJ, mas com o galo se vence. Quando eu recompilar, ele vai criar uma nota de rodapé. Olha só. Deixa eu puxar um pouquinho melhor aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. E aí ele pega certinho no lugar que a gente colocou o comando. Vamos passar. Próximo. Eu separei aqui, nessa parte de transições, várias transições que a gente pode fazer. Aquelas transições de tela, tipo, a tela piscando, ou passando de lado, passando, descendo, essas tipo essas transições de páginas, tipo do PowerPoint que a gente vai fazer, dá para fazer no Overleaf também. Aqui eu não consigo mostrar para vocês funcionando, porque eu precisaria de rodar o slide, né? Então, para mim ver funcionando, eu tenho que baixar o slide, abrir um editor do PowerPoint e mostrar para vocês funcionando essa transição. Mas eu vou deixar já pronto aqui, fazer com vocês, e se vocês quiserem, vocês podem baixar e ver como que fica as transições depois. Por exemplo, é só colocar aqui, como por exemplo, supor que a gente fosse usar essa. Fazer um size aqui para não ficar uma tela vazia. Só preencher para não ficar sem nada. Vou fazer esse item mais umas 2 vezes. Vamos ver. Aí, por exemplo, dá para usar tem vários tipos. Eu coloquei alguns de exemplo, esses não são todos. Essa é só uma lista exemplificativa. Dá para você usar qualquer um. Cada um faz uma forma. Por exemplo, esse de bloco, ele mostra, à medida que você passa o slide, ele vai mostrando os bloquinhos. É bem interessante, cada um é legal, fica bem visualmente interessante, se vocês quiserem fazer um de vocês. Destacar sentenças também, que é uma coisa boa para você colocar nos seus slides quando tiver alguma coisa importante. Vamos abrir o nosso frame, como de costume.
Tem um texto, vou colocar só um título aqui. Por exemplo. Aí tem 3 formas que a gente pode fazer. Tem em bloco, tem. Esqueci o negócio. Tem em forma de alerta. E também tem forma de exemplo. Aí você vai colocar o título para cada um. Por exemplo, título 1. E o texto dentro do corpo dele. Vou copiar aqui. Título 2. E aqui vou colocar como exemplo. Dentro de cada um, vou colocar um textinho só para não ficar vazio. Vou recompilar aqui para vocês verem como que vai ficar. E olha só, que interessante. Aqui dá para você colocar uma nota, né? Uma nota para você que você queira destacar, né? Alguma coisa interessante, algum exemplo. É bem legal essas estruturas aqui também. O próximo a gente também pode colocar tabelas. Eu já deixei pronto aqui, porque tabela é uma coisa chatinha de fazer e aqui coloquei para adiantar o nosso tempo. Vou recompilar para vocês verem a tabela. Também é a mesma coisa que como o Mário ensinou a fazer a tabela. Mesma coisa. Você só vai colocar dentro de um frame. Mesma coisa. Olha só, aqui a gente tem a tabela, né, do Brasileirão 2021. E olha só como a tabela fica. E aqui tem várias formas de você estilizar a tabela também, né? Dá para você estilizar a tabela aqui dentro. Fica normal, como se você fosse fazer no texto de artigo. Tudo que foi ensinado anteriormente, dá para você fazer aqui dentro de um frame. As caixas que a Jennifer mostrou também, dá para fazer aqui dentro. As equações, fórmulas que o Juan explicou, fórmulas matemáticas, também dá para colocar aqui dentro. A mesma coisa, só você colocar dentro de um frame que ele vai aparecer. Imagem, várias formas. Aqui eu também quis trazer umas caixas que você pode colocar também. Tem várias. Eu trouxe os mais interessantes. Como de costume, só colocar dentro do frame. Caixas. Bem-vindo. Item. Colocar cada uma dentro de um item, pra mim fica melhor visualizado. Fazer vários aqui. A primeira caixa é essa aqui. Vou colocar um texto dentro. Vou compilar para vocês verem como que fica. Olha como é que é interessante. E você pode colocar o texto que você quiser aqui dentro, que ela vai redimensionar de acordo com o tamanho do texto que você colocar. Tem mais estilização também que dá para você colocar dentro dela. Por exemplo, dá para você aumentar o tamanho do texto, dá para você colocar ele em negrito. Vamos ver como fica. Olha só. Aumentou um pouco, não muito, o texto, né? E deixou ele em negrito. Tem várias utilizações que dá para fazer. Node box. Vamos ver como ela fica. Olha, é como se fosse uma caixa dentro da outra, tá vendo? Bem interessante. Essa também é legal. Oval box.
textos aqui para você ver como que ela dimensiona. Olha só, tá vendo? À medida que você vai acrescentando o texto, ela vai redimensionando. Ó, também temos a Friend Box. Texto. Que ela não tem esse detalhezinho, né? Diferente dessa. Não tem esse detalhe, né? Essa é mais simples. Outra interessante também que a gente tem seria a Make Box. Essa dá pra gente fazer uma estilização aqui mais pra vocês verem como que dá pra fazer também. Dá pra gente aumentar o tamanho das bordas. Dá pra gente centralizar o texto, por exemplo. Vou recompilar para vocês verem como fica. Olha só. Ela é como se fosse uma caixa invisível e aí meio que você coloca o tamanho do texto e como espaçamento, né? E dá para centralizar o texto. Também daria para centralizar a direita também, por exemplo. Lembrando que os comandos sempre são em inglês, que é o padrão, né? Aquele de à direita. Vou botar para o centro que fica mais legalzinho. Aqui também dá para fazer isso com essa, né? Por exemplo, 70. E vamos dimensionar essa à direita. O padrão é left, né? Então eu não à esquerda. Não vou fazer para vocês verem. Mas se você deixar sem, o padrão vai ser left. Outra que a gente tem. Nossa, tem várias. Tem várias. Eu vou mostrar só mais essa. Também é legal, que é tipo como se você fosse marcar, como se você fosse uma marcada de piso. Vou deixar maiúsculo aqui que eu tenho um toque. Olha, se você quiser deixar ele em vermelho, esse item, se você quiser colocar encaixe, holobox, por exemplo, green, e colocar em texto, que dá para você mudar só a cor ou dá para você mudar como se fosse um marcador, né? Ah, esqueci do box. Aqui, agora ele vai aparecer em caixinha. Olha só. Acho que tá bom de caixa, né? Vocês já entenderam que dá pra fazer muitos. Vou mostrar para vocês como fazer as referências. Esse aqui eu deixei pronto também, coloquei. Tem vários tópicos de você colocar, né? Olha só. Aqui dá para você colocar sem os ícones, né? Mas fica mais bonitinho com ícone. Tem vários tipos de ícone, né? Dá para você colocar um texto, dá para você colocar a editora, né? Tudo bonitinho, tal, do livro que você vai referenciar. Dá também para você colocar um link, né? Que dá para você redirecionar para o YouTube, por exemplo, ou para algum site que você tirou a sua pesquisa, né? Vamos para a nossa página final também. A nossa página de agradecimento.
fazer slide, ela é mais curta porque ela é mais estilização. Tipo, o que você precisa saber é criar um frame. Abrir o frame, pronto, você tem a sua página de slide. Dentro, o que você tem que fazer dentro é tudo o que você aprendeu anteriormente. E estilização, né? Colocar o texto da forma que você achar melhor, né? Do jeito que você quer, da maneira que você planejou e acha melhor apresentar. Então, não tem muito segredo você fazer slide, é uma coisa bem, bem simples mesmo. Por exemplo, vamos escrever aqui, vamos deixar o texto de obrigado grande, vamos deixar ele em negrito, e vamos incluir uma imagem. Deixar ela 50% pixelada. Line. Vou recompilar aqui para vocês a segunda imagem mais bonita que vocês verão hoje. Esse deu um erro, meu Deus, vamos ver. Ah, tá, é aqui. Em frame, ele não tá pegando. Faltou uma chave aí, né? Da figura. Ah, tá. Ele tá casalzinho, né? Isso aí. Olha só, gente, que imagem linda. Dá pra gente mais estilização agora. Tá vendo que tá grudadinho aqui? A gente pode estilizar para deixar um espacinho de respiro, né? A gente dá esse comandinho aqui, ó, vai dar um espacinho melhor, tá vendo? Tudo aqui tudo você consegue fazer um comando para ficar do jeito que você achar melhor. Por exemplo, se eu quisesse dar um espaço de tal tamanho, era só colocar aqui, eu quero dar um espaço de não sei o que, 60%. Aí ia aumentar muito mais. Vou fazer isso porque senão vai ficar feio. Mas dá para fazer da forma que você quiser. Outra coisa interessante também, se você não quiser, tá vendo que à medida que você vai fazendo mais sessões, vai crescendo. Se você quiser sumir com essas sessões aqui, como é a última página, né, de agradecimento, então a gente quer sumir com essas sessões, com esse sumário aqui que fica. A gente consegue sumir com esse comandinho aqui. É tudo muito simples. Dá pra gente mexer em mais estilizações aqui. Eu deixei aqui, por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas uma coisa interessante, que é muito importante, todos os professores tiram nota se não tiver R$1 no Pix que o Mário vai dar para vocês se vocês acertarem. O que está faltando nesse slide aqui? Que o primeiro professor que bateria o olho e ver se eles iam tirar conta. Vamos ver se vocês estavam no slide. Ninguém. Tá faltando. Isso aí, né, Letícia? Tá faltando. Número. O número de páginas. Meu Deus, o João vê seu slide sem número de páginas, ele nem manda você ir para a próxima página. Ele manda você tirar na hora e é certo. Tem duas formas de fazer, né? Essa só com um número, ou outra forma que você pode fazer também é com o número e o total de páginas que você quer. Por exemplo, aqui nosso documento tem 12 páginas. Aí, à medida que você for passando, ele vai mostrando o total de páginas que a gente tem. Outra coisa interessante, a gente tem essas barrinhas de navegação, né? Por exemplo, aqui para a gente navegar entre os slides e várias coisas que você pode fazer aqui. Por exemplo, você pode voltar, anotação, você pode fazer pesquisa. Eu não gosto muito disso, né? Então, se, por exemplo, você também queira tirar, é só esse comando aqui, imenso,
Só dar esse comando aqui que ele vai sumir essa barrinha aqui de navegação. Olha só, fica bem mais limpo, bem mais bonitinho. Outras coisas também que dá para fazer é alterar a fonte. Você pode alterar, por exemplo, deixa eu ir para um que tenha mais texto aqui. Esse aqui, né, que fica mais visível. A gente pode colocar uma fonte que tenha serifa, né? Olha só como é que vai ficar. Fica desse jeito. Dá pra você fazer com várias, tem várias fontes. Eu coloquei só algumas aqui pra vocês verem. Vou compilar pra vocês verem, não é essa. Tem várias, essa aqui é mais, essa fonte mais arredondadinha. Isso aqui também dá pra você fazer, que é mudar a cor do seu tema. Eu, particularmente, gosto da cor padrão, né? Que é o roxo e preto. Mas dá pra vocês mudarem. Essa aqui também é legalzinha. Isso aqui eu gosto bastante também. Mas eu prefiro a padrão. Vou compilar pra vocês verem. É porque depende a cor que vocês... O tema que vocês escolherem, ou o tema, né? Depende do tema que você está usando. Essa cor aqui, ela fica bonita no tema madrinha, né? Que é os dois temas que eu gosto de usar. É o Copenhague, e se eu não me engano é Madrid. E deixa eu, se eu acertar o nome aqui, dá para vocês. Madrid. Enfim, eu vou lembrar o nome já, eu mostro para vocês no evento. E aí a gente consegue ver mais temas. E aí eu consigo mostrar ele para vocês. Nesse tema não fica tão legal, né? Mas nos outros ele fica bem interessante. Tem vários, por exemplo, esse. Os outros eu não gosto muito, todos eu acho feio. Olha só, esse aqui que chique. Todo mostarda. Esse aqui também já é interessante, mas não é muito legal. Fica muito apagado, né? Esse aqui, vamos ver, deixa eu ver. Esse legalzinho também. Aí depende muito do tema que você for usar, né? Deixar padrão. Aqui, esse é o link que eu mandei para vocês aí, que mostram vários documentos. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar mais de uma tela, que vocês conseguem ver a outra tela. Peraí. Compartilhar ela toda. Estão conseguindo ver? Tá dando pra ver? Aí. Ok, esse site é horrível, mas dá pra gente ter uma ideia de todos os estilos que tem. E dá uma prévia aqui também, né, dos estilos. Vocês estão conseguindo ver? Tá com um delay bem grande aqui pra mim. Ele dá vários exemplos. Esse é o que eu estou usando. Olha só como ele é. Ele pra mim é o mais bonitinho. Tem uma ali pra aqui. Deixa eu mostrar pra... olha, um D, gente. Que absurdo. Ele também é bem bonitinho. Aquele tá meio esquisitinho, mas lá ele fica bem legalzinho. Tem vários, tem um monte de... Vocês podem pesquisar. Esse aqui também é interessante. Olha só. Agora, gente, eu vou deixar uns 10 minutinhos para vocês, 5, para vocês só tentar fazer uma página para que, se caso vocês tiverem dúvida, vocês perguntarem para eu conseguir ajudar vocês. Deixar uns 5 minutinhos e aí eu volto.
Então, gente, vocês conseguiram fazer? Acho tranquilo? Precisam de ajuda com alguma coisa? Com alguma coisa que vocês não entenderam? Foi tranquilo? É só criar um frame mesmo e tá tudo certo? É, né? Gente, a ProPlay conseguiu aí. Todo mundo conseguiu, então? Acho que sim, né, Mari? Não, perfeito, então, gente. Acho que a gente consegue finalizar agora. Passar a palavra pro Mário aí pra finalizar nosso curso. Muito bom. Obrigado, Letícia. Foi ótimo, né? Você mostrou aí hoje o Beamer, né? E só que o Beamer ele mostra, a Letícia ela fez até um resumo do resto das coisas que a gente viu, né, pessoal? Falou de tabela, falou de figura, tudo dentro do slide. Então, tudo que vocês aprenderam durante os nossos 7 encontros, né? Hoje é o 7º encontro. Vocês podem utilizar dentro do Beamer. É interessante os sumários automáticos, né? Então é bem interessante essa parte de criar sessões e abrir o frame
Logo a gente já tem ali já o sumário, né, de forma automática. Muito interessante. Ficou bem legal, foi mostrando, né? Lá no Moodle a gente tem esse material. Deixa eu compartilhar aqui também esse finalzinho aqui. Deixa eu só tentar aqui. Deixa eu compartilhar essa tela atrás. Vocês estão vendo a minha tela também agora? Estou no Moodle. Pessoal, aqui no Moodle a gente tá aqui, né, uma tela da Letícia, então depois é só baixar aqui o PDF ou o projeto zipado lá e colocar no Overleaf. Hoje é a nossa última aula síncrona, né, pro nosso cronograma do projeto de ensino. A gente chega na parte final, só que ainda tem uma parte para vocês fazerem, que eu vou falar agora, né, que é sobre o desenvolvimento do projeto. A gente não fez chamada durante o curso, não teve a obrigação das pessoas participarem das aulas síncronas, até porque a gente está disponibilizando as aulas no YouTube. E aí, para a gente saber mesmo se você está presente, se você assistiu essas aulas de forma assíncrona ou se você participou desse momento aqui, nós pensamos em ter uma tarefa, né, um projeto para ser realizado no final. Eu chamei ele aqui de Treinando LaTeX e Deposite Seu Trabalho Aqui. Então, qual a ideia? Eu quero, né, a gente precisa que vocês entreguem. Eu coloquei um arquivo compactado, um arquivo zipado, de duas coisas. Duas coisinhas que vocês precisam entregar. Primeiro, né? Qual a ideia? A gente quer que vocês testem essas coisas, né? Que vocês aprenderam durante as aulas. A gente acredita que vocês já testaram durante as aulas. Teve o momento de testar. Mas para entregar é necessário que vocês entreguem um projeto no Overleaf. E aí vocês vão criar um projetinho lá no Overleaf para mostrar que vocês aprenderam, tá? E aí eu pensei no seguinte trabalho. Vocês podem pegar um PDF de vocês, de qualquer tipo de trabalho na internet, de um artigo, de um TCC, parte de um TCC, ou qualquer tipo de PDF que vocês encontrarem, tudo bem? E aí, qual a ideia que a gente pensou? Que vocês pudessem replicar esse PDF, colocar ele dentro do código do LaTeX. Qual seria o código daquele PDF dentro do LaTeX? Então você vai olhar para o PDF, identificar as seções, identificar o conteúdo, se tiver tabelas, figuras, e é interessante que tenha pelo menos uma figura, pelo menos uma tabela. E aí você vai reproduzir esse código, como você vai montar esse PDF lá no LaTeX. E aí, logicamente, com os códigos em LaTeX. Então, quero que vocês escolham um formato PDF, né, um artigo no formato PDF, para replicar. E aí, no item 2, está assim, ó, código fonte do projeto do Overleaf com os códigos usados para replicação do trabalho. Então, se você fosse replicar aquele trabalho, fazer um igual, como seriam os códigos? É claro que não vai ser idêntico, né? Você não vai conseguir, talvez, não fazer idêntico ao PDF, mas você vai, pelo menos, conseguir chegar bem perto do que você está vendo no PDF. Então, tem uma fonte maior, é uma seção, uma subseção. Então, como é que eu faço isso no LaTeX? Como é que eu coloco isso? Tem uma figura? Como é que eu coloco figura? Existe uma tabela nesse trabalho? Quais são os dados da tabela? Você vai usar os dados da tabela do trabalho e vai colocar no LaTeX. Então você não vai inventar conteúdo. O conteúdo está no próprio documento que você vai replicar, tudo bem? Então a ideia é que vocês escolham esse PDF e repliquem ele no Overleaf. E aí, para finalizar, esse é o trabalho que eu coloquei aqui no item 2. Essa é a primeira coisa que precisa ser entregue. E aí, uma segunda coisa que precisa ser entregue é um pequeno slide, como a Letícia mostrou, né? Um pequeno slide para mostrando que vocês aprenderam a criar apresentações eletrônicas. E aí vocês podem criar também ali um arquivo .text no projeto para criar esse slide. E aí pode enviar tudo junto, né? O que esse slide precisa ter? Você pode usar, criar ali uns 3, 4, 5 slides para resumir aquele trabalho que foi replicado, por exemplo. Ou não, professor, eu quero criar uma apresentação pessoal. Você pode criar uma apresentação pessoal usando o Beamer para mostrar que você conseguiu colocar uma figura lá dentro, conseguiu colocar um sumário automático, colocou um tema, né, como a Letícia mostrou na aula de hoje. Ou você mostra os principais pontos do trabalho. Então são
Note que são duas coisas para entregar, né? Uma que é o projeto do trabalho replicado, e aí você vai mandar o PDF, que eu vou comparar, né, o trabalho replicado com o projeto que você mandou, e uma apresentação usando o Beamer. Você pode criar dois projetos diferentes, ou você pode colocar tudo num projeto só, e aí você compacta tudo e envia. Dadas essas duas atividades, a gente vai atribuir uma nota de 0 a 10. 5 para a parte de replicação do trabalho e 5 pontos para o slide, para a apresentação pessoal, ou para o slide que está mostrando esses principais pontos do trabalho. Cada um desses projetos, cada um desses trabalhos vão valer 5 pontos, e isso é uma média simples, valendo 10, né? E aí a ideia é que a gente vai dar uma nota nesses trabalhos, e aí o aluno que tiver nota maior ou igual a 6 vai estar aprovado dentro aqui do projeto de ensino e vai receber o certificado de participação do projeto. E eu vou ter certeza que vocês participaram, conseguiram entender, e aí o projeto de ensino tem essa carga horária de 27 horas. Tudo bem, pessoal? Qual é o prazo dessa tarefa? É um prazo um pouco elástico, tá? Essa tarefa vai abrir hoje, daqui a pouco, né? Eu coloquei para ela abrir às 23h59, e ela vai fechar, ou seja, o último dia de entrega é no dia 31 de julho. No dia 31 de julho, o último dia do mês, às 11h59, é o último dia para entregar esse trabalho. Então você vai entrar aqui nessa tarefinha e vai enviar aqui. Para você aparece um botão para fazer um envio. Então você vai escolher o arquivo zipado e vai enviar. Professor, tem que mandar? Tem que mandar, tá, pessoal? Essa aqui é a única forma da gente garantir que realmente vocês participaram. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que vêm sempre, né? Mas eu também sei que tem pessoas que assistem offline, assistem lá no YouTube. Então é importante entregar. É esse aqui que vai ser usado tanto para frequência quanto para a nota de vocês. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho final? Esse aqui? Tem uma no chat, né? Tem no chat? Atividade número 1, é preciso enviar também o PDF que utilizou para replicação? Sim, Luiz, envia, né? Para a gente poder comparar, né? Para poder saber qual era o trabalho, qual era o PDF. Tudo bem? O senhor precisa ser muito grande? Não precisa ser muito grande, tá, pessoal? Só pode ser algum PDF que tenha ali uma imagem, uma tabela, talvez. E aí, isso é interessante, né? Ter esses recursos. E aí você vai usar o próprio texto do PDF. Você vai dar um Ctrl+C lá no texto e vai colar o texto lá e vai poder trabalhar, tá bom? Então não é para inventar texto. Então escolha um artigo aí que vocês podem baixar na internet, pode ser do TCC de vocês, quem está fazendo TCC. Quem não está fazendo TCC, pode ser algum trabalho que fez na faculdade, algum tempo atrás, que você fez lá em Word e gerou um PDF para poder entregar, né, para os professores. Não, mas agora como é que eu fazeria isso no LaTeX? Então você vai acabar relembrando muitas coisas que você aprendeu durante o curso. A ideia, pessoal, é para vocês treinarem, né? Esse projeto de ensino a gente tentou focar no alguma coisa mais prática. Por mais que a gente está fazendo ele online, teve vários momentos que vocês puderam fazer durante as aulas, os testes, e a ideia é que você gaste esse tempo na tarefa para poder fazer testar esses códigos. E aí a gente vai estar disponível, né, ainda para poder, lá no grupo, para poder tirar alguma dúvida durante esse prazo, né, até o dia 31 de julho. Ficou claro, Luiz? Sim? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre a tarefa que precisa ser feita? E sobre o prazo? Lembrar, não haverá dilatação do prazo, tá? Então, assim, como ela não é uma tarefa muito grande, vocês não vão levar muito tempo para poder fazer, já faz logo, né? Faz a tarefa, já envia aqui na tarefinha, já deixa ela pronta, né? Garante aqui a sua participação, garante que você vai ter o certificado de participação. A gente espera que tenha vários aprovados, né? Então, assim, não enrole. A gente chega, principalmente quem está estudando no IF, né? Vocês sabem que esse mês ainda tem aulas, né? Então, provavelmente no final do mês, no começo de agosto, vai ser a época mais conturbada do semestre. Porque as disciplinas estão terminando, então a gente vai chegar perto do momento de férias. Então, se você já fizer logo agora, logo você já garante a sua participação no projeto e o seu certificado, quando eles ficarem prontos, né? A gente vai entregar esse certificado para vocês também. Certo, pessoal? Tudo bem?
Milena, você quer falar sobre isso aqui? Sobre o link de avaliação? Posso falar sim. Vai lá. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Boa noite, então, a todos vocês. Esse link aí é um link que a gente organizou, que é corriqueiro de todo o projeto aqui do IF. A gente faz uma avaliação, tanto uma avaliação dos participantes, quanto uma autoavaliação, né, das pessoas proponentes, né, no caso aqui o professor Mário, e eu estou aqui auxiliando ele. Então, eu preciso que vocês respondam, tá? Anônimo, tá? A nossa pesquisa, é só para a gente ter um feedback mesmo de todo o processo do curso, como que aconteceu. Por que você escolheu esse curso, né? A nossa primeira pergunta aí, para você trazer para a gente o seu interesse. O seu nível de esforço, faz uma autoavaliação de você, tá? Nesses dias de curso. O conteúdo do curso, né? Eu sei que foram mais de um conteúdo, aí nós tivemos 7 aulas, mas pode avaliar no geral, tá? Quais aspectos vocês consideraram mais úteis ou mais valiosos, né? Dentro disso, talvez tenha algum ponto ou outro que você achou mais interessante, que você usa mais, ou que você tinha dificuldade e no curso você sanou, ou se foram todos, né? Para mim foi tudo um processo bem interessante, então fica difícil pensar em algum aspecto mais útil, né? Eu creio que todos foram úteis. Como que você melhoraria esse curso? É um espaço que a gente está aberto a receber sugestões aí para as próximas possíveis edições que o professor Mário for ministrar e a equipe dele, né? Parabenizar a todos, né? Aproveitar esse momento para isso também. E observações, comentários, dúvidas, pode colocar alguma dúvida que ficou, pode fazer algum comentário, pode fazer elogios, né? Para esses nossos instrutores aí que passaram esses dias, né? E agradecer mais uma vez aí o professor Mário pela disponibilidade de estar ofertando esse projeto para a gente. E ele vai ficar aberto, né, Mário, até também o final do curso, né? Então, a gente vai deixar um tempinho aberto, não precisa responder hoje. Faz primeiro a obrigação, que é a tarefinha aí que ele passou, entrega tudo certinho. E aí, depois vocês não se esqueçam aí de fazer uma avaliação, tá bom? Isso aí, aproveitar também o momento, né, agradecer o pessoal. A gente teve aqui um trabalho que foi feito de várias mãos, né, então eu convidei todos os alunos para poder participar. São todos meus orientantes de TCC, né, vou citar cada um aqui. A gente teve a primeira aula foi a Heloísa, né, não foi? A primeira aula foi a Heloísa, aí depois a gente teve o Juan, tá aqui presente. Depois a gente teve eu, né? Eu participei também de 2 aulas, uma de figura e outra de tabela. Depois a gente teve a Jennifer, né, na penúltima aula, e agora a Letícia, né? Então, obrigado vocês, né, por terem aceitado o convite para poder participar. Foi um momento muito importante. Eu acredito que todos se empenharam bastante na confecção dos seus respectivos conteúdos. Eu fiquei bastante satisfeito. Alguém quer falar alguma coisa de vocês? Não, a gente é tímido. Letícia, eu entendi que você torce pro Cruzeiro, né? É isso, né? Pelo Que sua isso, Paulo? Que isso, mano? Não? Não é? Será que eu vou ter que trocar de orientador mesmo? Entendi errado. Sério, eu achei que era... Não, pessoal, as brincadeiras aí. Mas assim, foi muito legal. Eu fico muito feliz, né? Quando a gente participa assim. Todo mundo participa, faz um pouquinho. E fica algo muito legal. A gente teve 7 aulas, mas que abordou o LaTeX de uma forma bem completa. Eu não considero esse curso um curso básico, né? Eu acredito que esse curso ele já consegue avançar um pouco mais no conhecimento. É claro que existe muita coisa a mais do LaTeX, mas para quem não conhece a ferramenta, já consegue já fazer coisas sozinhos, né? Já consegue entender a maioria das funcionalidades que tem ali dentro. Então, isso é eternizado, né? A gente gravou, colocou lá no YouTube, então vai ajudar outras pessoas, né? Além de estar ajudando aqui as pessoas que estudam no Instituto Federal de Goiás, que é onde a gente desenvolveu o projeto, com certeza alguém, em qualquer lugar aí do mundo, vai poder também se beneficiar. Beleza? Pessoal, então acho que a gente pode finalizar. Eu acho que é isso. Tudo bem?
Então é isso, né? Milene, acho que é isso, né? Acho que não tem nada pra falar mais não, né? Tranquilo. Pessoal, então, é isso. Valeu. Pessoal, obrigado então. Obrigado pela parceria. Não se esqueçam de fazer a atividade. A gente vai manter o grupo. A gente vai esperar essas atividades de vocês lá. E também não esqueçam de responder o formulário, né? Tem o link aqui no chat. E também tem um link lá no Moodle, né? Então acessem lá o Moodle para poder responder e a gente poder melhorar esse curso no futuro. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço para todo mundo.